Saudações a todos. A proposta desse vídeo é ajudar no desenvolvimento das tarefas que foram propostas dentro do tópico Liberdade de Linguagem. Para isso, a gente vai pegar o conteúdo que foi disponibilizado e tentar fazer uma apresentação deste. Bom, vamos lá, gente. A primeira questão que vocês têm aí, vocês têm dois trechos, dois fragmentos de manifestos. O primeiro é o manifesto da Daiss, o segundo é o manifesto futurista. O que a questão ela pede? Ela pede para você, no caso, ver que tipo de perspectiva que cada um, teoricamente, defende ou inspira. Então, o olhar interpretar, ver se, por exemplo, tem uma visão positiva ou negativa a respeito daquilo que é a modernidade ou do momento que ele foi produzido, que ele, no caso, é elaborado, e no trecho 2, que é o Manifesto Futurista, também. E aí o que vocês têm que fazer? Vocês têm que, no caso, ver, dentro das perspectivas que são apresentadas para cada um desses trechos, qual autor, Marx ou Weber, está mais de acordo com ele. Então, se por acaso você, dentro da leitura que foi a leitura prévia do texto, a visão de Marx é uma visão positiva, a qual trecho, por exemplo, ele se adequa melhor. Weber, se ele tem uma visão mais negativa, a qual trecho ele se adequa melhor. Então, basicamente, é ver qual deles é positivo, qual deles tem uma visão negativa, e aí você relaciona com as interpretações e com as contribuições de Marx e de Weber. A segunda questão, cite exemplos de expressões politicamente corretas que você já tem ouvido. Isso também é tratado dentro do texto. O politicamente correto, gente, é a maneira como não o outro me define, mas como às vezes eu busco me autoafirmar e nisso me definir perante a sociedade, perante os outros. Então, dentro dessa que parece um jogo de poder, onde um busca se autoafirmar e às vezes o outro nega a ele até às vezes esse direito que seria um direito básico, essencial, quer dizer, se eu não puder dizer o que sou, quem poderá, né? Então, o que se pede? Faça uma pesquisa. Então, é só dar uma olhada na sociedade, ver que grupos que buscam construir um espaço representativo mesmo dentro da sociedade, dentro do cotidiano, dentro daquilo que você vê no telejornal, dentro de notícias que são veiculadas pela internet, rádio, TV e coisas que o valham, e busque, no caso, uma pesquisa simples, colocar quais são essas expressões politicamente corretas. Quer dizer, o que você tem que procurar? Você tem que procurar algo que evidencie a busca de autoafirmação de determinados grupos que geralmente parecem segregados ou perversamente incluídos dentro da nossa sociedade. Eu coloquei uma charge aí só para tentar ilustrar isso para vocês. 3. Eu peguei uma citação, um pequeno trecho, vocês têm um trecho maior da obra 1984 do George Orwell. Eu peguei um trecho pequeno, abre aspas, naturalmente já usamos essas formas, mas na versão final da nova língua não haverá outras. No fim, todo o conceito de bondade ou maldade será descrito por 6 palavras, ou melhor, uma única. Não vês que beleza, Winston? Naturalmente foi ideia do grande irmão, o Big Brother. Acrescentou à guisa de conclusão. Basicamente, o que a novilíngua dentro dessa novela ela representa? Ela representa o Estado tentando controlar os mecanismos de manifestação ou de conhecimento através de um controle das palavras que podem definir esses universos, essas realidades, essas situações, esses sentimentos. Então, existe um processo elementar, gente, na vida. Quanto mais a gente vai conhecendo as coisas, mais a gente vai expandindo o conhecimento que se tem a respeito delas. E aí a gente descobre que coisas possuem nomes, ou seja, tudo que é alguma coisa. Então, nomear é uma característica. Então, do mesmo jeito que conhecendo novas pessoas, aprendendo os nomes que definem essas pessoas, as coisas que estão à nossa volta são da mesma maneira. Então, a gente vai ampliando o nosso vocabulário. E essa ampliação, ela basicamente é reflexo diretamente da ampliação do nosso conhecimento. Talvez isso seja a ideia do famoso Big Bang, né? O universo constantemente em expansão. Talvez o universo em expansão realmente, de fato, seja a nossa mente. Então, controlar o número de palavras talvez signifique reduzir o conhecimento. Ampliar o conhecimento. Então, qual o objetivo da criação de uma nova língua com cada vez menos palavras? Dentro dessa explicação, fica meio óbvio responder. B, e aí vem a sua posição.
A proposta de substituir palavras por formas consideradas mais precisas significa um enriquecimento da língua? Isso é discutível. Se você acredita que, por exemplo, uma palavra consiga definir várias coisas e isso é extremamente mais útil, você usa. Existem línguas, por exemplo, que o tom que você pronuncia uma palavra, ele define realmente o sentido que a palavra ou a coisa tem, ou sobre o que eu estou falando. Então, às vezes, mudando o timbre, você, no caso, pela maneira como se pronuncia, você define coisas diferentes. Então, é uma questão de você desenvolver a sua própria ideia. Se isso pode se tornar uma coisa mais simples, se faz com que, teoricamente, a sua vida possa se tornar melhor, exatamente porque você simplifica dentro desse processo de sintetização, ou se ela atrapalha, ou se ela prejudica. Na quarta questão, quarta e quinta questão, vocês vão ter duas letras de música, né? A primeira, no caso, ela é cantada pela Aracide Almeida. O link que eu ofereci para vocês foi uma versão gravada pela Olivia Byton. E a segunda música que vocês vão ter, ela é feita pelo Noel Rosa. Bom, o que basicamente está se colocando nas duas letras, e as duas parecem estar conversando entre si. É uma crítica que você faz a maneira como as pessoas diante, talvez, do novo, e muitas vezes o novo é aquilo que vem de fora, nunca daquilo que, por exemplo, está à sua volta, ele às vezes é mais belo, ele é o correto, é o que deveria ser seguido, e às vezes olhar com desdém para aquilo que te caracteriza culturalmente, em relação aos seus valores, em relação às suas condutas, em relação às suas falas, às suas expressões, às vezes é visto como um desdém. Então, o que vocês têm que interpretar dentro dessas duas músicas? Bom, a pergunta está colocada. O trecho descreve uma situação ainda hoje muito discutida. Que situação é essa e de que maneira ela se relaciona com o assunto estudado nessa apostila? Basicamente, é a opção que se faz, por exemplo, pela definição de uma realidade utilizando termos estrangeiros. Só que muitas vezes a gente também tem as nossas palavras para expressar aquilo que está acontecendo. Por que se opta, por exemplo, por usar uma matriz ou francesa ou inglesa para você definir algo que você poderia definir com as suas palavras? Então, às vezes, não é simplesmente uma questão de mostrar que você tem um arcabouço retórico maior. Então, pode ser isso também. Então, se eu tenho uma possibilidade de expressar coisas através de mais palavras, isso talvez não seja ruim. Mas a questão de fazer uma opção e, às vezes, relegar a outra a segundo plano, até quase que ao esquecimento, aí sim é uma coisa discutível. E é o que se coloca dentro dessas letras. Na música que se refere à produção do Noel Rosa. A música no título dela Não Tem Tradução. Pode-se dizer que o autor assume uma postura crítica em relação à modernidade? Basicamente, a questão de leitura que ele faz, principalmente pela maneira como novos tipos de instrumentos, novos tipos de tecnologia, elas começam gradativamente a aparecer dentro do cotidiano das pessoas, ela, no caso, é a maneira como ele faz essa crítica. Tá? Então, percebam-se, por exemplo, das coisas do tipo como telefone, quer dizer, aonde que está aqui? O cinema falado é o grande culpado da transformação. Dessa gente que pensa que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A gíria que nosso morro criou, bem cedo a cidade aceitou e usou. Mais tarde o malandro deixou de sambar, dando pinote. Na gafeira, dançando foxtrot. A coisa do foxtrot ela é um estilo, uma forma de você, não só de música, como também de dançar. Então é como se ela tenha deixado de dançar de uma maneira que é muito comum dentro do Rio de Janeiro naquele período, para, no caso, dançar de uma outra forma que está chegando principalmente através dos meios de comunicação de massa. Nesse período, principalmente o cinema, tá? O cinema e o rádio. Ao uso de palavras e expressões estrangeiras, o compositor associa outro fenômeno sintetizado no segundo verso da canção. Que fenômeno que é este? É a troca de palavras, do mesmo jeito. Tá? Então, se você pegar na segunda parte, a parte final, você vai ver que parece que uma intencionalidade na troca. E isso talvez revele um pouco uma síndrome, talvez de vira-lata, ou seja, tudo que é meu parece que não presta, tudo aquilo que vem de fora parece que é melhor. Tá? C. Que versos na canção nos permite afirmar que seu autor coloca-se contra o elitismo e a dominação estrangeira. De certa maneira, eu até li. Então é só olhar. O que ele valoriza? Ele valoriza aquilo que ele é. O que ele é? Ele é uma pessoa que vive no morro, que mora no morro. Então isso para ele é um valor inegociável.
então perceber no texto e simplesmente destaca a parte que se refere a esse tipo de intenção dele e simplesmente a resolução ela está feita. Tudo bem? Espero ter ajudado, gente. Espero não ter falado muito depressa. Abraços cordiais e até uma próxima.